Bom dia a todos e a todos. Agora, hoje, iniciamos aqui o terceiro e último dia do primeiro colóquio internacional de filosofia da tecnologia da PUC, que versa sobre o tema coexistência no digital, diálogos possíveis. Tá? Primeiro, agradecemos a todos que participam das apresentações e mesas, pessoal aqui presencial, pessoal online, e agradecemos também à PUC e aos organizadores do colóquio por terem possibilitado a realização do evento. Nesse último dia, o tema vai ser linguagem e ontologia, né? Um tema que apresenta um entrelaçamento com os temas anteriores, dos 2 dias anteriores, política e educação. E nessa primeira mesa do dia, são 3 mesas hoje, teremos a presença da professora Elza Boadas e do professor Matheus Barros. A professora Elza possui graduação, mestrado e doutorado em filosofia pela PUC, instituição que ela leciona aqui no Departamento de Filosofia. E o professor Matheus Barros possui graduação em Engenharia de Produção pela UF, e mestrados em Metrologia e Filosofia também pela PUC. Tá? E hoje ele é atualmente professor do Instituto Politécnico da FRJ e professor colaborador do Laboratório de Meteorologia da UENF. Então, agora iniciaremos com a palestra da professora Elza, intitulada Ciência, Tecnologia e Antropoceno, problematizando o banimento da finalidade da natureza na era moderna. E logo em seguida, a gente terá a apresentação do professor Matheus, que irá versar sobre feridos pelos algoritmos, notas sobre narrativas, notas sobre IA e as suas consequências narrativas no mundo contemporâneo. A ideia é que cada apresentação tenha cerca de 30 minutos, e após nós teremos um debate de mais 30 minutos, com questionamentos do pessoal online e presencial aqui, que está aqui com a gente aqui, tá? Então, feita essa apresentação inicial, peço encarecidamente a professora Elza que inicie a apresentação. Obrigado. Bom dia a todos. Agradeço o convite aqui dos organizadores, Elza, Marcelo. Minha palestra tem como título, como já disse o Fábio, Ciência, Tecnologia e Antropoceno, problematizando o banimento da finalidade da natureza na era moderna. Vou tentar. Hoje já estamos familiarizados com a postulação de uma nova era geológica, o Antropoceno. Ela seria caracterizada por uma intervenção decisiva do homem nos processos naturais terrenos, com consequências imprevisíveis para a vida humana na Terra, mas também para a vida terrena em geral. Costuma-se datar o início histórico deste processo no século XIX, com a Revolução Industrial, tendo ele se desdobrado vertiginosamente no intervalo de pouco mais de 2 séculos que nos separam de lá. Embora como manifestação visível esta constatação seja correta, as origens mais profundas do estado de coisas a que assistimos remontam a decisões historiais bem mais antigas e que certamente nos remetem à origem da metafísica com Platão. Decisões historiais não dependem da vontade humana, mas tampouco são fatalidades inescapáveis. Elas oferecem a reflexão interrogativa de cujo alcance e profundidade depende o alargamento do horizonte de possibilidades futuras que constitui a nossa maior ou menor liberdade. O solo da liberdade está nesse leque de possibilidades que se abrem para nós e não na escolha desta ou daquela. A escolha depende dessa abertura, digamos, desse horizonte de abertura de possibilidades que só uma reflexão mais aprofundada, uma interrogação mais aprofundada pode propiciar. Nada do que aqui será dito tem novidade ou originalidade. É apenas uma tentativa de retomada da compreensão dessas decisões historiais, retomada sempre necessária na esperança de conquistar uma maior clareza em relação às verdadeiras origens desta situação, que, enquanto escondidas, nos governa e escraviza. A era moderna coincide em sua origem com a tonalidade espiritual da dúvida, oriunda da desqualificação de toda a capacidade contemplativa ou descritiva, desqualificação que se dá, em primeiro lugar,
em relação às aparências que espontaneamente se mostram a nós através dos 5 sentidos organizados pelo senso comum. Hannah Arendt abre o último capítulo de sua condição humana com uma epígrafe do conto de Kafka intitulado Ele. Diz a epígrafe: ele encontrou o ponto arquimediano, mas o empregou contra si mesmo. Ao que parece, esta era a condição de que o encontrasse. O homem alienou-se da sua condição terrena na esperança de assenhorar-se dela, pondo-a a seu serviço através de um controle cada vez mais eficiente. E desta vontade de controle e de seu impensado humanismo que provém a fatalidade anunciada como condição por Kafka, o feitiço se voltando contra o feiticeiro. A referência da epígrafe é a segunda meditação de Descartes, onde o cogito ergo sum, o penso logo sou, aparece como descoberta de seu ponto arquimediano. Dizia Arquimedes, lá na Grécia: dai-me um ponto de apoio que deslocarei o mundo. Descobridor das leis da alavanca, Arquimedes mostra que quanto mais longe do ponto de apoio da alavanca se exerce a força que busca deslocar o objeto, menor será a força necessária para deslocá-lo. Ganho em distância exige menor força. Traduzindo a analogia cartesiana, quanto mais distante estivermos do nosso objeto de conhecimento, menor será o esforço necessário para conhecê-lo. De modo ingênuo e pensando copernicanamente, poderíamos dizer: nos enganamos ao pensar que a Terra é parada e que os astros giram em torno dela, porque estamos nela, inseridos no objeto que queremos descrever. Se não apostássemos no Sol, veríamos que ela não está parada e que, ao contrário do que percebíamos lá na Terra, ela está girando em torno do Sol. Mas imediatamente surgiria a suspeita: mas, quando postados no Sol, não aparece tudo girando em torno do Sol? Em outras palavras, qualquer ponto no espaço é enganoso, pois o observador o toma arbitrariamente como centro. Ao cosmos fechado nos antigos, Galileu opõe um universo infinito, homogêneo e sem centro. Em outras palavras, para os modernos, não é a distância espacial que nos dará o procurado ponto arquimediano, o ponto de apoio que facilitará o conhecimento. Não, ele terá que ser encontrado em outro lugar. Onde? Resposta: na mente humana. E na capacidade de cálculo, no raciocínio. Gosto de citar a seguinte passagem de Arendt na condição humana. Arendt agora. Quando a geometria analítica de Descartes tratou o espaço e a dimensão, a resistência da natureza e do mundo, de modo que suas relações, por mais complicadas que fossem, deviam sempre poder ser expressas por meio de fórmulas algébricas, a matemática conseguiu reduzir e traduzir tudo que o homem não é sob a forma de configurações idênticas a estruturas mentais humanas. E conclui: a moderna redúcio ciência matemática anulou o testemunho da observação da natureza a curta distância pelos sentidos, da mesma maneira que Leibniz invalidou o conhecimento da ordem aleatória e da natureza caótica da folha de papel coberta de pontos. E encerra Arendt dizendo: e o sentimento de suspeita, de afronta e desespero, que foi a primeira e espiritualmente ainda é a mais duradoura consequência da descoberta de que o ponto de vista arquimediano não era mero sonho oco ou vã especulação, é a mesma fúria impotente do homem que, tendo visto com os próprios olhos que aqueles pontos foram lançados arbitrária e aleatoriamente no papel, vê demonstrar e é forçado a admitir que todos os sentidos e a sua capacidade de julgamento o traíram e que o que ele viu foi a evolução de uma linha geométrica cuja direção é constante e uniformemente determinada por uma regra única. O que esta citação nos revela? Que a distinção entre ordem e desordem, entre coisas varridas ao acaso e um cosmo, e aqui a referência a Heráclito, a um fragmento bem conhecido de Heráclito, desaparece.
Conhecer não é mais salvar as aparências, explicando através de um modelo a sua ordem. Conhecer passou a ser para os modernos, e para nós ainda é assim, saber fabricar. A experimentação é a fabricação do fenômeno em condições mensuráveis que permitam o controle na sua feitura e, portanto, a sua refeitura. Qualquer modelo descritivo de algo que não possa ser efetivamente produzido ou é posto ao serviço de uma fabricação futura, que declarará o fenômeno como conhecido, ou é mero e fútil jogo especulativo. Em outras palavras, o conhecimento consiste em ter controle sobre o que acontece em função de ter descoberto o seu mecanismo causal, e ele só é consumado quando se é capaz de produzir o fenômeno em questão. Assim, abolida a distinção entre o ordenado e o desordenado, o universo e a natureza modernos expulsam de si toda finalidade. Neles, não se reconhece mais do que a causa eficiente, cuja característica é operar sempre numa mesma direção, da causa para o efeito, assim como faz o raciocínio lógico-matemático do antecedente para o consequente. Para isso, os primeiros modernos cunharam a expressão causalidade cega, justamente porque ela não tem na sua base nenhum conceito ou fim. Ela não aspira a realizar nada, mas simplesmente a continuar a sua direção sem termos. Aqui gostaria de fazer uma referência a Kant e à noção de telos, porque me parece esclarecedora para o que quero colocar em discussão. Kant afirma que o telos é o conceito que estaria por trás de um produto e que guiaria a sua fabricação. Ele não é o resultado da ação, mas aquilo que guia a ação, precedendo-a. Parece-me claro que o modo de compreensão presente, por exemplo, no Timão de Platão, e aqui já estou me referindo à metafísica clássica, né? Que o modo de compreensão presente no Timão é este, o modelo da fabricação. Uma fabricação concebida na analogia à fabricação humana, contemplação do modelo e operação fabricadora que segue o modelo. Mas é importante ressaltar que o telos não é o produto, e sim o conceito orientador da fabricação, que antecipa e a guia. Este parece-me ser o sentido presente também em Platão ou em Aristóteles, como eu disse, quando falam de fim, telos como causa. É importante destacar que, embora a natureza moderna seja desprovida deste tipo de finalidade, e nesse sentido cega no céu desenrolar-se, ela tem direção, ela caminha como matematizável que é, sempre do antecedente em direção ao consequente. Ela é passível de ser pensada, mas apenas como calculável, sem haver nesta restrita acepção nenhuma interdição. Alguns séculos depois, Max Planck cunhou a famosa máxima: só é real o que é mensurado. Heidegger, no conhecido ensaio sobre a técnica, distingue a técnica tradicional da tecnologia, compreendendo-as como dois modos diferentes de desvelamento, dois modos diferentes da letria, desvelamento doente em sua totalidade. A primeira, ele dá o nome de poiesis, desvelamento poético, costumo eu dizer, é um neologismo. A segunda, o nome de Gestell. O desvelamento poético corresponde à metafísica clássica, onde a noção de causalidade se organiza hierarquicamente nos 4 tipos que Aristóteles cita: causa material, causa formal, causa final, e a 4ª causa, que tradicionalmente chamamos de eficiente, imerso como estamos no modo de compreensão moderno, tão alheio ao pensamento clássico. O exemplo aristotélico da taça sacrificial ilustra bem isto. É o fato de o apetrecho se destinar ao culto, que implicará que ele assuma a forma da taça e que seu material seja nobre. Se fosse um apetrecho para beber água em casa, poderia ter a forma de cuia e ser de argila. Quem recolhe essas 3 causas e se articula é, no exemplo da taça sacrificial, o ourives. Ele é o technites, aquele que possui o saber de articular 3 causas com o fim de trazer à presença o apetrecho acabado. Heidegger, nesse momento do ensaio, faz uma observação muito interessante e plena de relevância para a distinção entre esse modo de desvelamento poético
e aquele que se origina com a era moderna e que vai desembocar no Gestell. Ele aponta que a quarta causa, ou Urives, não é causa no sentido de causa eficiente. O Urives não é causa por ele ter a força manual de modificar a matéria no sentido moderno da causalidade eficiente. O operário industrial, seja ele mais sofisticado ou menos sofisticado, no limiar inferior, pensemos em tempos modernos de Chaplin, jamais seria a quarta causa. A quarta causa, a qual Aristóteles alude pelo termo ergon, não é força motora, isto é, força capaz de produzir efeitos numa cadeia causal linear, por dizer de alguma maneira. Essa compreensão da quarta causa, que se enraiza na tradução latina, a rigor só impera na modernidade e obedece ao outro modo de desvelamento incipiente naquele momento e que hoje se manifesta no que Heidegger chama de Gestell, a essência da técnica moderna ou tecnologia. A quarta causa em Aristóteles é o saber do technites, do artífice que recolhe as três outras causas, a causa material, formal e final. Voltarei um pouco mais adiante sobre essa quarta causa como saber, entendida como saber que recolhe as outras três causas. Voltando à era moderna, o que acontece com a causa final quando é expulsa da natureza? Resposta: ela fica restrita apenas à vontade humana que projeta. Em Kant, a vontade é definida como a capacidade de agir segundo fins. Os fins podem ser determinados sensivelmente, como motivações para o agir, que se determina a partir, de representações que ele antecipou. Neste caso, embora os animais careçam desta faculdade, não é ela que distingue o homem, no seu caráter sensível, do homem como ser racional. Pois mesmo quando ele age a partir de representações sensíveis, o homem não ultrapassa a condição da sujeição à sua condição natural. Afinal, para Kant, motivações são afecções na alma humana que ocorrem em razão da causalidade fenomênica, isto é, da causalidade eficiente que governa todo o âmbito da natureza. O homem, na sua dimensão racional, age segundo um único fim, o respeito da lei moral que lhe ordena tomar a si e aos outros homens como fins em si mesmo, fins finais, jamais como meios para alguma outra coisa. Numa das formulações mais conhecidas do imperativo categórico, ou, segundo uma outra formulação da lei moral, do imperativo, ordena ao homem jamais agir segundo uma máxima que não possa ser universalizada, o que equivale a dizer que jamais ele pode se tomar a si como exceção, e sim como uma instância de uma lei universal válida para todos os homens. Kant, sabemos, se distancia tanto de uma ética hedonista, que rebaixaria o homem à condição de um ser estritamente natural, que determina sua ação apenas pela busca da felicidade, quanto de uma ética estoica, que condenaria o homem que age segundo a lei moral a um estado de permanente infelicidade. A natureza dupla, sensível e racional do homem coloca para Kant o problema da conciliação da felicidade com a moralidade, isto é, a superação da dicotomia entre hedonismo e estoicismo. Tal superação será através da compreensão da história da humanidade como um processo natural de acréscimo de conhecimento que redundará na eliminação gradual do reino da necessidade da vida dos homens. Este processo, promovido pela competição entre os próprios homens, a insociável sociabilidade de que Kant fala no seu texto sobre a história, não é outra coisa do que a ideia de progresso tão cara ao iluminismo. O fim da penúria tornaria o homem que é obediente à lei moral e que por isso é merecedor da felicidade, num homem com direito a ter de fato uma esperança de efetiva, razoável felicidade neste mundo, e não apenas a felicidade prometida no além, a ele garantida, sempre segundo Kant, pelos postulados da razão prática de imortalidade da alma e da existência de Deus. A felicidade, como o próprio Kant afirma, é um conceito empírico indeterminado que se modifica de tempos em tempos,
de cultura para cultura, de homem para homem. O que o Kant talvez não suspeitasse é que esta indeterminação fosse, em última instância, submetida ao mesmo processo de crescimento, agora não do acréscimo de conhecimento e controle sobre a natureza, e sendo cada vez mais ampliado o elenco de demandas que os homens entendem como sendo necessárias de serem satisfeitas para uma vida razoavelmente feliz. Como Hannah Arendt observa ao cunhar a expressão de vitória do animal laborans para diagnosticar a era moderna em sua fase tardia, as categorias próprias da condição da vida, a saber, consumo, metabolismo e digestão num ciclo recorrente, governam por toda parte a existência das comunidades humanas. Só que o ciclo vital da sociedade, diferente daquele que caracteriza o labor das espécies animais, que é sempre razoavelmente acotado, limitado, esse ciclo vital da sociedade torna-se cada vez mais acelerado numa vertigem que ameaça a permanência do que quer que seja. Nestas condições, a conjugação da lei moral com a prometida felicidade terrena nos devolveu como necessário primado desenvolvimentista. Assim, à luz dos preceitos iluministas, se eu quero ter um carro próprio, todo mundo tem que ter o mesmo direito. Se eu aspiro a me emancipar do trabalho pesado da labuta, todo mundo tem o mesmo direito que eu aspirar a isso. Se eu anseio realizar minhas merecidas férias do outro lado do mundo, todo mundo tem que ter também esse direito. Lembra do presidente do Uruguai, Mujica, né? Dizendo, vários anos atrás, se aspirarmos nesta humanidade a consumir como um americano médio, seriam imprescindíveis 3 planetas para poder viver. O que esta conjugação trouxe à luz parece ser, à primeiríssima vista, uma escolha entre 2 possibilidades. Esperar pelo anseio de Cecil Rhodes, que no frenesi da conquista colonial inglesa afirmara se eu pudesse anexar os planetas, e assim, persistindo em acabar com a Terra tal qual a conhecemos, no aguardo esperançoso de poder exportar a indigência e barbárie da nossa humanidade, não mais do colonialismo inglês, o universo afora, ou, do contrário, nos reconhecermos como parte da Terra e não como seus senhores. Ser parte e um senhor implica num questionamento do humanismo, que, como atitude primeira, exige escuta não apenas dos homens, mas, e fundamentalmente, e isso é bastante relevante para mim, do mundo vivo ao nosso redor. Esse mundo vivo pode ter muito a nos ensinar. Marcuse, na sua obra O Homem Unidimensional, chega à conclusão de que para a superação desse estado de coisas seria necessária uma outra ciência, uma ciência que abdicasse do caráter operacional de controle e manipulação sobre a natureza, colocando-se numa relação fraterna com ela. Trata-se de voltar à ciência observacional antiga, que sempre operou com a noção de finalidade? Em certo sentido, sim. E em muito sentido, não. Sim, no caráter mais imediato e direto. É preciso resgatar nossas capacidades contemplativas, observacionais e não experimentais. O estar atento à alteridade, ao outro, não somente o outro humano, mas também alargadamente aos outros habitantes da Terra e os seus saberes. Nesses dias, uns dias atrás, nem me lembro que programa foi, mas um desses, pode ter sido Fantástico, ou um repórter, ou alguma coisa, não lembro exatamente, se falou de um sabiá, feito ferrugem, algo dessa ordem, e ele aninha nos Estados Unidos, em Delaware, ele faz o processo do ninho e depois viaja para essa banda daqui, e volta à mesma árvore, ao mesmo ninho que ele deixou lá em Delaware, né? E o curioso é que esse processo de fazer o ninho, ele tem a ver, ele é como se o passarinho soubesse, pressentisse a temporada de furacões no Caribe. Ele tem que atravessar o Caribe voando para chegar nas bandas de por aqui. E o que os
cientistas tinham percebido é que, em função das temporadas, da virulência dos furacões caribenhos, o passarinho faz antes ou depois o seu processo de nidificação. E aí ele viaja, consegue chegar, volta e coloca os ovinhos lá no ninho. E volta exatamente no ninho que deixou a não sei quantos mil quilômetros antes, né, de ter viajado. Há, evidentemente, ali algum saber, né? Parece-me a mim, né? Há ali um saber que a gente não pode compreender, mas que não deveria ser negligenciado ou desconsiderado. Esse é um exemplo. Obviamente, há outros saberes humanos, né? Os Yanomamis, os indígenas, que nós desconhecemos, né? Quer dizer, quando eu falo de um olhar que atente para esses saberes, não somente humanos, mas também dessas outras espécies, e que possa se orientar por isso, bem em mente esses casos, né, essas possibilidades. Respondi a pergunta sobre o retorno à ciência observacional clássica com um sim e um não. Falei acima do Timeu de Platão. Na figura do demiurgo divino, do Timeu, verifica-se que os modos humanos de lida com o ente são projetados para a totalidade. Na metafísica platônica, a divindade, o demiurgo, não é ainda o fundamento, sendo este o suprassensível, governado pelo bem, além e acima de todas essas ideias. O demiurgo é ainda uma espécie de ação mediadora entre o suprassensível e o espaço agora, mediação que resultará no visível. Em Aristóteles, a divindade já se desenha mais firmemente como lugar de fundamento. Deus pensa as formas e as mantém no seu repouso que coincide como energia a máxima mobilidade. Ele as arranca permanentemente da ocultação. Assiste-se a seguir, até a grande revolução operada pela metafísica moderna, a um processo de humanização de Deus, evidenciado na compreensão de Deus como intelecto originário, que cria um mundo a partir dos arquétipos nele presentes e que destina a criação em geral ao homem como criatura especial, feita à sua imagem e semelhança. Como afirma a teologia negativa de Feuerbach, é Deus que é feito à imagem e semelhança do homem. No modo de desvelamento poético, já está em desdobramento o humanismo que, também segundo Heidegger, coincide com a metafísica como destinação do Ocidente, hoje tornado planetário. Antes do acontecimento da metafísica, as palavras zoé e physis nomeavam a totalidade do ente. O cosmos era entendido como um vivente, mas não ainda como um vivente feito por um Deus que o modela seguindo formas, ao modo do saber humano do Tefnites. Esse cosmos fechado tinha uma alma que o perpassava inteiramente. Ainda no Timeu de Platão, a alma do mundo é recebida pelos viventes terrenos, não na sua forma pura original, que o céu e as divindades recebem, mas numa proporção um pouco maculada. É esta a razão de que os viventes terrenos sejam sensitivos. Os homens recebem ouvidos e olhos justamente para contemplar a boa ordem da alma do mundo e adequar a proporção de sua alma maculada à boa proporção da alma do mundo. Ouvir a música das esferas e ver o movimento celeste são a razão de ser dos nossos sentidos, com o intuito de promover essa adequação. Como se vê, o modo de pensar é todo ao contrário do humanismo projetivo que nos caracteriza. Bom, em linhas gerais, era isso que queria apresentar. Um pouco provocativamente, não é que não ache sérias as questões levantadas no mundo digital humano, intersubjetivo, o problema da fake news, o problema das emoções boçais e esse mundo digital promove, digamos, essas afetividades à flor da pele, né? As bolhas
toda essa problemática da qual temos falado nesses dias, né? Acho sério e acho muito importante, mas gostaria de, quer dizer, o que aqui estou tentando dizer é algo mais embaixo do que isso, do que a relação intersubjetiva, e é justamente esse humanismo que coincide com a origem da metafísica. Não me parece que, sem questionar esse humanismo, possamos nos livrar das mazelas da manipulação intersubjetiva, digamos, entre os homens, das desigualdades entre os homens e tudo isso. Acho que há, em algum sentido, o buraco mais embaixo, digamos, e coincide com o humanismo, né? Exigiria, de fato, voltarmos a questionar essas origens, as origens da metafísica. Então, é isso. Obrigado, professora Elsa. Como eu falei inicialmente, agora o professor Matheus vai fazer a palestra para quem está online, por favor, validar questões, debates após a apresentação do professor Matheus, em online, para quem está aqui presencial, depois a gente fala mesa, aí a gente faz as questões. Professor Matheus, por favor. Tá bom. Bom, gente, muito obrigado. Prazer estar aqui na mesa com a Elsa, com o Fábio, nessa primeira mesa do terceiro dia do nosso colóquio. Título da minha apresentação, como o Fábio já falou, Feridos pelos Algoritmos, Notas sobre a AI e suas narrativas no mundo contemporâneo. Eu vou ler um texto aqui que eu preparei e depois a gente pode discutir. Bom, então vou começar. O presente ensaio nasce da perplexidade diante dos recentes avanços da IA, que culminaram em outubro de 2022 com o lançamento do chat GPT para acesso público e sua consequente popularização e profusa repercussão. Contudo, não parece... A perplexidade não nasce particularmente do encanto ou temor com as várias proezas realizadas pelos novos algoritmos da chamada IA generativa, mas com as narrativas imediatamente criadas a partir da tensão provocada na opinião pública. Tentando se estabilizar diante da avalanche de furor midiático sobre o assunto e depois de refletir um pouco, é possível perceber que, apesar de todas as novas possibilidades abertas pela IA generativa, as narrativas em seu entorno não são tão novas assim. Assumindo conscientemente o risco de incorrer em generalizações, podemos observar três grandes reações distintas. De um lado, temos as preocupações da população em geral com os futuros impactos, em um nível mais moderado, por exemplo, com os professores e pais intrigados acerca das fraudes mais sofisticadas em exames escolares, ou em um nível mais intenso, com profissionais temerosos diante da possível automação de suas profissões. Ironicamente, esse último grupo é tão heterogêneo que une programadores receosos com os programas que programam, cientistas preocupados com o impacto de tais ferramentas sobre a produção do conhecimento e artistas que se sentem injustiçados pela IA, que geram ilustrações digitais e a partir de instruções em linguagem natural e até ganham prêmios. No outro lado do corner, temos os tecnofanistas de sempre, afirmando que o futuro já chegou mais uma vez e, portanto, deveríamos abraçar a IA, pois diante da inevitabilidade de sua ampla utilização, os ganhos serão maiores que os prejuízos para os que dominam a ferramenta com maior maestria. E, é claro, não faltam os especialistas nos veículos de comunicação para realizar afirmações do tipo: a IA é uma ferramenta neutra, assim como o martelo, por exemplo, com malefícios e benefícios potenciais, e, portanto, tudo depende de nosso uso individual e consciente que fazemos delas. O incômodo narrado inicialmente nasce da percepção de que, mesmo se tratando de uma inovação tecnológica, e que ela carregue consigo desafios que não merecem nada ser menosprezados, estruturalmente, tais discursos são muito similares com os outrora ventilados, por exemplo, com o advento da internet, o sequenciamento do DNA humano ou a engenharia nuclear.
Primeiramente, temos a questão dos possíveis impactos e formas de contorná-los, seja por meio técnico, inserindo mecanismos internos à inovação tecnológica que previnam os impactos indesejados, ou por meio político-institucional, através de regulação jurídica e econômica. Em um segundo plano, há um discurso que prega a necessidade de adaptação dos humanos à tecnologia, que mescla uma intrigante forma de determinismo tecnológico com uma visão econômica neoliberal. A terceira traz preocupações éticas válidas, mas que possuem como pressuposto a total autonomia do humano com relação ao uso da tecnologia, algo que ecoa com o chamado instrumentalismo, tópico amplamente debatido na literatura sobre filosofia da tecnologia e algo também caracterizado por Heidegger como a concepção antropológico-instrumental da técnica. Novas tecnologias e velhos discursos. Diante desse quadro, o maior problema não parece residir na nossa incapacidade de inovação tecnológica, como é amplamente difundido na mídia, mas na nossa incapacidade de criar novas narrativas que nos permitam imaginar outros futuros. Futuros nos quais não só possamos enfrentar os complexos problemas das nossas sociedades contemporâneas com o auxílio da tecnologia, mas que a própria tecnologia nos permita tanto abarcar os anseios dos mais diversos atores sociais, quanto ser construída de maneira crítica, reflexiva e colaborativa para e pelos próprios atores. Com isso, temos o objetivo da fala de hoje. Como podemos oferecer caminhos para entender de forma mais matizada e complexa a construção de narrativas sobre a tecnologia, olhando de modo mais detido para os recentes avanços da IA, de modo a tornar outros futuros possíveis? Essa pergunta parece ser o primeiro passo para outra, inevitavelmente colocada em nosso horizonte, passível de ser formulada provisoriamente da seguinte forma: como podemos existir uns com os outros em uma época que, para tal, precisamos também coexistir de maneira genuinamente criativa e inteligente com os nossos algoritmos criativos e inteligentes? A primeira forma de dar mais complexidade a essas narrativas sobre a IA seria analisar o que a gente pode chamar aqui de a IA para além da IA. Como bem lembrado por Mark Kokelberg, mitos sobre máquinas inteligentes são muito antigos na história cultural do Ocidente, como as estátuas de ouro de Éfeso, que o ajudam na Odisseia de Hesíodo, ou no Frankenstein de Mary Shelley, passando por vários exemplos presentes na ficção científica contemporânea. Outra alternativa seria procurar como autoridades culturais lidam ou se distanciam de conceitos centrais para a presente discussão, como inteligência, consciência, coexistência, natureza e cultura, seja na tradição shintoísta ou Araueté. Também parece válido analisar a própria história da IA e da computação em mais detalhes, dando atenção ao fato que a IA, mesmo antes de ser nomeada como tal, possui uma longa e complexa história como disciplina acadêmica e conjunto de aplicações industriais e militares, que muito nos ajuda na desconstrução de sua acepção como uma ferramenta neutra. Todas essas opções parecem instigantes, na medida que trazem consigo possibilidades de pensarmos a IA para além de nossa perspectiva atual, enriquecendo nossas formas de diagnosticar e imaginar outros futuros possíveis, que, por sua vez, não se resumam à homogeneização de diferenças e à planificação dos modos de existência atuais e potenciais. Parafraseando o filósofo francês Bernard Stiegler, a pergunta talvez seja que tipo de inteligência, e entendendo de maneira mais forte o contexto de inteligência, precisamos cultivar para bifurcar o futuro. Outra via seria explicitar aspectos específicos que problematizam a concepção de tecnologia como neutra, tendo em vista que essa pretensa categorização de tecnologia como invariável, tanto valorativamente quanto epocalmente, parece estar no centro das narrativas dominantes sobre o que é a tecnologia. Por exemplo, contra a pretensa neutralidade política dos artefatos tecnológicos, pressuposto tão difundido e que afeta de maneira direta o modo pelo qual negociamos os espaços comuns em um mundo tecnológico, podemos levantar ao menos 3 pontos. Então, o primeiro ponto: a tecnologia está diretamente relacionada com como são criadas as estruturas de relações de poder na nossa sociedade. Por exemplo, não parece ser possível conceber o que Michel Foucault chamou de sociedade disciplinar, o que Gilles Deleuze chamou de sociedade de controle, ou o que o Byung-Chul Han chamou de sociedade da transparência, sem relacionar tais conceitos com a história da tecnologia enquanto tal, na medida que os artefatos nos possibilitam novos modos de relação com o mundo e novas formas de agência, e, portanto, novas formas de condicionamento. Segundo ponto:
Os artefatos tecnológicos não só criam, mas também são condicionados pelas relações de poder já existentes e muitas vezes operam tornando-as mais visíveis e reforçando desigualdades existentes e estruturas de coerção. Como exemplo, temos a replicação de opressões raciais por meio de algoritmos de reconhecimento facial, em aplicações jurídicas de modelos de reincidência criminal, como o famoso caso Compass, nos Estados Unidos, e a replicação de padrões misóginos e sexistas em algoritmos de IA generativa, como o mais recente caso Lensa. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, a ampla, porém muitas vezes imperceptível, utilização dos artefatos engendra cadeias industriais que modulam problemas sociais antigos de outras formas, como desigualdades socioeconômicas, sendo o recente mercado de trabalho em que pessoas são extremamente mal pagas em países do sul global para treinar modelos de IA, um desconcertante exemplo, e elevados graus de concentração industrial, como o caso do Google e de outras Big Techs, algo que é muito estudado hoje na economia. Esses 3 pontos reforçam a pergunta colocada anteriormente. É possível pensarmos em uma IA para e pelas pessoas? Embora as alternativas anteriores se mostrem como caminhos igualmente interessantes, propomos aqui desenvolver de maneira mais detida uma narrativa sobre a IA através do conceito de ferida narcísica, como outrora interpretado por Peter Sloterdijk, com relação à formulação freudiana mais conhecida. Como relata Sloterdijk, é sabido que no início do século XX, Sigmund Freud e seus discípulos encontravam certa resistência do público em geral no processo de aceitação da psicanálise e de sua cientificidade. Para argumentar contra essa resistência, Freud publicou um importante ensaio em 1917, intitulado Uma Dificuldade no Caminho da Psicanálise. Nele, a história da ciência moderna e, consequentemente, o processo de secularização da cultura ocidental é narrado como uma sucessão de golpes profundos na autoimagem do humano, impactando de maneira direta na sua relação com o cosmos e, sobretudo, na sua pretensa excepcionalidade. Primeiro, com Nicolau Copérnico, a Terra deixou de ser concebida como centro do universo, retirando a sua centralidade cosmológica do humano e de sua casa. Em um segundo momento, Charles Darwin abalou a crença da excepcionalidade humana como espécie, ao traçar uma origem orgânica comum a todos os seres vivos. Em terceiro lugar, o próprio Freud teria mostrado que o ego não é mais senhor de sua própria morada, revelando-o agora governada por processos não totalmente racionais ocorridos na psique humana, colocando assim a própria relutância em aceitação da psicanálise como uma resistência narcísica. Esse era o intuito original do Freud no ensaio. Mas qual seria a relação desse pequeno discurso realizado com as narrativas sobre a IA anteriormente citadas? Conforme argumenta Sloterdijk, tal história de golpes e reposicionamentos do lugar do humano no cosmos não cessa com Freud. As descobertas tecnocientíficas dos séculos 20 e 21, como o surgimento do computador e a evolução da IA, podem ser considerados como abalos mais recentes na ideia de humano em si e seu próprio privilégio de ser si mesmo, na medida em que propriedades como inteligência e criatividade pretensamente perdem o seu caráter de exclusividade. Para justificar a diferença do humano com relação aos outros seres vivos, a antropologia filosófica humanista já usou conceitos como criatividade, inteligência, raciocínio estratégico, termos esses que vêm sendo constantemente colocados em questão pelos avanços da IA, simbolizados emblematicamente por demonstrações como robôs que superam humanos em jogos de xadrez ou Go, e, de maneira mais recente, os algoritmos de IA generativa, que ganham prêmios em concursos de arte digital e escrevem ensaios e textos que passariam despercebidos por professores, como o famigerado chat GPT. Como podemos nos definir como humanos quando a IA parece caminhar na direção de replicar e emular as capacidades das quais mais nos orgulhamos? Em que medida estamos sendo feridos pelos algoritmos, assim como fomos feridos pela teoria evolutiva de Darwin? Seriam essas perguntas meras ingenuidades filosóficas que, em alguma medida, revelam o quão rarefeita pode ser a nossa concepção de humano, conforme a Elza aqui já trabalhou, enfim, ou oportunidades para um novo debate induzido pela IA sobre o que, afinal, é a existência humana. Colocando a discussão em termos fenomenológico-existenciais, o que está em jogo é a seguinte provocação. Mais do que colocar-se diante do aberto da existência e sempre estar às voltas com a sua própria definição,
fica cada vez mais claro que a existência humana possui uma complexa relação com as condições históricas, materiais e tecnológicas que delimitam os horizontes de tais movimentos interrogativos, não estando a IA alheia a esse processo. Contudo, aqui não nos agarraremos à ideia de perguntar filosoficamente o que os computadores ainda podem ou não podem fazer e suas consequências para a antropologia filosófica, como já explorado por Hubert Dreyfus e Brian Campbell Smith. Nos concentraremos por hora a investigar como a ideia de ferida narcísica nos ajuda a construir novas narrativas sobre a IA. Primeiramente, vale notar que esse modo de interpretar a relação entre tecnologia e modernidade coloca a última como uma espécie de jogo perverso, expondo o chamado custo subjetivo do esclarecimento, como argumenta Sloterdijk. O ganho de capacidade de operatividade sobre a realidade através do avanço tecnocientífico carregaria consigo a destruição e reconstrução dos chamados sistemas imunológicos nos quais habitamos. E aqui cabe um parêntese. Apesar de existirem vários autores na filosofia política contemporânea que interpretam essa metáfora de maneiras muito diferentes, como Derrida ou Byung-Chul Han, entendemos aqui sistema imunológico como essa metáfora para construções discursivas, psíquicas e tecnológicas que garantem ao humano, enquanto grupo, enquanto indivíduo, a possibilidade de habitação no mundo, no qual ele se projeta para o aberto da existência, sempre dotado de proteções que o inserem em uma totalidade significativa. Logo, essa simultânea destruição e reconstrução opera da seguinte forma. Para avançar no projeto de explicitar a realidade como uma extensividade operável e manipulável, um efeito secundário seria colocar em xeque os construtos metafísicos que permitem dotar o cosmos de qualquer finalidade ou ordenamento que obedeça a categorias transcendentes ao próprio processo explicativo, algo que, pelo menos na minha visão, tem muita consonância com o que a Elza já abordou aqui. E esse processo possui duas características. A primeira característica revela a história da ciência e da tecnologia como um processo focal que se desenvolve para além do nosso alcance, de certo modo similar ao que Martin Heidegger caracterizou como essência da técnica. Ou seja, o que está aqui em questão não é necessariamente a responsabilidade dos indivíduos no processo de desenvolvimento tecnológico, mas a tomada de consciência de que a própria decisão de engendrar ou não um processo de progressiva explicitação do real está para além de nossa agência individual. Segundo a característica dessa leitura, ela torna visível uma clara assimetria nesse processo de ferimento ou de crescente subjetivação da nossa sociedade, se nós imaginarmos a ciência e a tecnologia como uma consequência de feridas narcísicas. Os que iluminam, inventam e inovam, mesmo que eles não sejam em si condições suficientes para esse processo, colhem a necessidade de se colocarem como transmissores dessas feridas, comunicadores da boa nova, e os que recebem essas feridas se tornam muitas das vezes receptores passivos. Ou seja, o que está em jogo nessa assimetria é a direta identificação e construção de narrativas em diferentes níveis para lidar com esse dinâmico processo de reconfiguração. Se, de um lado, alguns estão em posição de afirmarem a vantagem de serem si mesmos nesse processo, outros grupos necessitam reconfigurar seus sistemas imunológicos de formas diversas. Porém, algumas formas de reconfiguração, eu vou adotar o termo aqui, psicopolíticas, permanecem extremamente problemáticas para o desafio da coexistência na atualidade, como, por exemplo, o ressentimento, que encontra ecos em formas modernas de negacionismos presentes em movimentos sociais com tendências totalitárias, ou o ufanismo e a fé cega nas promessas da tecnologia, que incorre na despolitização de pautas como a crise climática e desigualdades sociais por meio de crenças em fantasias tecnosolucionistas, ou a indiferença com relação à profundidade e pervasividade da tecnologia nas sociedades atuais, algo totalmente relacionado com a nossa própria insistência em pensar sempre através de problemas e soluções. Seguindo esse caminho, questões para investigações futuras seriam: quais são as condições psicopolíticas que tornam possível a circulação de tais narrativas em diferentes níveis?
existiria alguma relação entre os discursos que imediatamente se cristalizam quando alguma inovação tecnológica irrompe, como o ChatGPT, e a nossa falta de comunicabilidade e vocabulário para lidar com essas questões? Teriam as configurações dessas narrativas relações com a nossa própria progressiva falta de compreensão sobre a ciência e a tecnologia em geral, algo já diagnosticado por Hannah Arendt em ensaios presentes tanto em Entre o Passado e o Futuro, como no prefácio da Condição Humana. Em meio a tantas perguntas, é possível intuir, de modo completamente embrionário, que a IA, ao definir as possibilidades de se responder o que é humano, ou seja, operando como uma ferida narcísica, impactaria na circulação de narrativas e afetos responsáveis pela sua própria recepção de forma discursiva, sendo essa recepção assimétrica ao longo da sociedade. Tal assimetria parece ter relação com as formas de reconfiguração imunológica utilizadas por diferentes grupos. Adicionalmente, também é possível observar a falta de novidade nessas narrativas, como mencionadas no início da apresentação, para lidar com a tecnologia, seja com a engenharia genética ou com a internet. Desde Copérnico, estamos inseridos em um contínuo processo de explicitar o real e oferecer novos modos de operá-lo, mas, ao mesmo tempo, colocando o humano como parte do todo a ser explicado e, por consequência, nos desorientarmos de referenciais que nos permitam construir sistemas imunológicos que não sejam os de matriz técnico-científica. Diante disso, parece ser perigoso a ideia de nos agarrarmos tanto a narrativas que prometam reverter o processo de constantes inovações tecnológicas, como se tal poder de reversão estivesse em nossas mãos, e se estivesse, quem teria a prerrogativa para tal, quanto às que pregam a adaptação individual a tal processo, se esquecendo de que vivemos em uma época mais carente de uma carta geral de interdependência do que de independência, dado o nível dos desafios planetários que nós enfrentamos. Do mesmo modo, se orientar por reflexões ético-políticas que tirem completamente a tecnologia do nosso horizonte como um problema que, em si, é digno de atenção, parece, no mínimo, ingenuidade. O desafio da coexistência em um mundo habitado por muitos materializa-se com força impressionante nos dias de hoje. Ele não é mais uma fantasia do esclarecimento moderno, tão distante da sincronização do globo e do borramento de fronteiras, quanto Francis Bacon era distante de suas máquinas voadoras descritas na Nova Atlântida. Talvez nosso futuro seja justamente vivermos sobre esse tensionamento provocado por simultaneamente estarmos lançados em um movimento de tecnicização do mundo ao qual não podemos escapar e termos a promessa de continuar a habitar o mundo com ferramentas criadas por nós, mas cada vez mais distantes de nossa compreensão e, por consequência, com altos passivos ético-políticos. Ironicamente, nosso desafio passaria, então, não só por não nos tornarmos reféns de nossas próprias criações, mas também reinventarmos formas de habitar espaços nos quais a coexistência seja possível e reinventar futuros recuperando o sentido de palavras tão desbotadas nos dias de hoje como inteligência. Bom, é isso. Obrigado, Matheus. Eu acho que a gente poderia, talvez, alternar, e tem pessoas aqui presencial, com perguntas online e perguntas presenciais. Eu gostaria de pedir para pilotar aqui, eu gosto do papel de câmera, aquele quadrado de pessoas. Acho que esse é o que eu gosto. Então, acho que depois de você ligar, pode pensar, Obrigado. Eu tenho milhões de perguntas, obrigado, mas eu vou tentar fazer uma só, os dois, para ver se eu quero que todos façam perguntas. Vocês descreveram uma situação na qual... Eu acho que você tem que se aproximar do microfone. Já estou reclamando do áudio. Você sentar, botar uma cadeira aqui, a pessoa me pergunta, senta aqui. Eu fecho com você. Parece uma polícia. No seu depoimento... Vocês descreveram a situação atual da tecnologia
e fizeram uma discussão histórica e também situacional. Existe um autor aqui, vocês dois se referiram, que é o Heidegger. Eu gostaria de perguntar para vocês se o caminho para o qual vocês estão apontando não faz com que sejamos levados a pensar a situação atual de um modo bastante diferente, inclusive diferente do que Heidegger escreveu. A ideia de que o Matheus falou da impossibilidade da reversão da tecnologia. Está num caminho acelerado em direção a cada vez mais e mais informática. E a Elza se colocou a questão acerca da possibilidade de nos darmos conta da necessidade de escapar do humanismo e percebemos que esse mundo tem animais e outras coisas também. Então, a ideia de que podemos mudar as coisas é uma ideia que reforça a ideia de humanismo. Somos nós mesmos que mudamos. Colocando a questão da natureza, como foi colocada, a questão talvez não seja já mudou? A reversão já começou? Se vocês pensarem em termos de tecnologia, aquela curva, aquela famosa curva que tinha, curva dos processadores que duplicam, né? Ela deixou de ser verdade em 2012. Deixou de ser verdade. Já atingiu um limite na miniaturização. Quando você tenta comprar computador, você vê que eles não conseguindo comprar, porque falta matéria-prima, né? Então, a gente já está num estado de baixa de energia, baixa uma série de coisas. Todos os cursos que se fazem sobre a economia, sobre a informática, consideram que a natureza tem custo zero e que é infinito. E a definição da natureza é que ela é pesada, ela incomoda, ela coça, ela tem milhões de problemas. A pergunta é só essa: será que o caminho para o qual vocês apontam não é completamente diferente daquele que qualquer narrativa poderia pensar? Não estou falando de uma narrativa catastrófica, mas que as narrativas todas se baseiam no que podemos fazer. Eu acho que esse falou está muito relacionado a esse paradoxo que está no interior do diagnóstico que o Heidegger oferece, a questão da técnica. Se a tecnologia é essa coleção constante, e se nós tentamos reverter esse processo, nós já estamos inseridos nessa coleção, então, o que nos resta? Acho que tem duas possíveis encaminhamentos. Um seria a questão de nós estarmos frequentemente nos deparando com uma coisa que talvez o Heidegger não tenha vislumbrado pela questão dele, seja o simples limite planetário desse processo de desenvolvimento, ou seja, isso não é algo que pode ser dado ad infinito, então alguma coisa acontece a partir do momento que acontece com uma força imparável, atinge um objeto que não pode ser movido, algo aconteceria. O que... E a outra questão seria talvez apostar em simplesmente na nossa tarefa de colocar as coisas, tomar consciência do que pode estar acontecendo. Mas realmente não conseguimos. Talvez não caiba a nós pensarmos em formas de ação. A própria questão da ação seria problemática assim. E aí, como escapar dessas categorias de características que nós sempre tentamos responder os problemas do mundo. A própria possibilidade de resposta já está completamente contaminada por conta dessa nossa incapacidade de pensar para além de problemas e soluções. Não sei se eu consigo falar mais do que isso, mas
Você coloca-se, em geral, as previsões. Outro dia eu estava falando com minha filha, e sempre se coloca o todo ou nada, né? Será que somos capazes de reverter esse processo? Tem tempo para isso? Não vai acabar tudo mais rápido do que nosso poder de agir. E a rigor esse processo já está acontecendo, né? Quer dizer, não é... Está acontecendo e com um sofrimento enorme para os humanos e para os não humanos também, digamos, né? Uma transformação minha preocupação maior, quer dizer, antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma distinção entre o que é pensamento político, do qual falamos no primeiro dia, e a possibilidade de ações, e um pensamento que se deixa alcançar por interrogação e que, a rigor, não tem que ser doce ao que chega. O pensamento vem a nós, né? Eu acho que existem essas duas coisas, e não desmereço o pensamento político também, não. Acho que nós temos uma série de respostas que a gente vai dando, do jeito, das urgências que se coloca, sei lá, vamos ver a crise do Yanomamis e, bom, tirando, você diz, tem que fazer alguma coisa, vai e faz alguma coisa, vamos ver o que você pode fazer com esse mercúrio que está no Rio, sei lá, há respostas no âmbito político, mas essas respostas são sempre de uma curta lançada numa vida partilhada com os outros homens, com a natureza, da forma que foi dada nesse momento, nessa existência terrena, contada, né, no nosso tempo presente, né? Não renego disso, acho que tem esses problemas, e acho que ali a gente tem que tomar algumas decisões, faz parte de uma dimensão do que somos. Agora, há uma outra dimensão que se endereça a nós, e não sei se só a nós, né? Que é essa interrogação que repercute, digamos, que chega e você diz, nunca pensei nisso antes, e rumina isso e não tem como resultado imediatamente nenhuma orientação para a ação. Quer dizer, são períodos de tempo que, para uma existência que nos toca viver entre a vida e a morte, são infinitamente mais longos, mas essa distinção me parece importante, né? Me parece importante porque a gente, muitas vezes, sim, nós não somos senhores, certamente não somos senhores, mas isso não significa abdicar e dizer que também não somos seres que agem, eventualmente, num domínio político, né? Num domínio da vida e que corresponde. Nesse domínio você tem um horizonte que é o horizonte possível, com um modo de compreensão e com convívio com as outras pessoas que estão aí nesse mundo partilhado, né? Como lançada historial, eu insisto que me parece que o problema do humanismo é o problema mais sério, né? Que o problema mais basilar é essa compreensão do homem estando no centro da totalidade do ente, né? Acho que é ali onde todo esse processo que é Ocidente, digamos, que hoje é global, se enraiza, né? O que podemos fazer nesse tempo que vivemos em relação a isso, certamente vai estar carregado de humanismo, porque não nos desvencilhamos do humanismo como se fosse um vestido que a gente tira, né? Entretanto, acho que toda ciência futura, toda salvação futura, me parece que tem que caminhar nessa direção.
da interpolação do humanismo. Né? Pode puxar mais uma pergunta aqui, né? Só vou ajeitar o microfone aqui, eu acho que teve para ouvir online, né? Vai ter perguntar? Eu estou tendo muita dificuldade. E aqui, eu não sei se mudou a acústica, uma coisa assim. Eu estou com dificuldade de ouvir o que as pessoas estão dizendo. Bom, obrigado. Eu não sei se, para Elza, minha pergunta é, eu não entendi muito bem o que quer dizer que finalidade da natureza. Em qual sentido a natureza finalidade? Eu não peguei isso, talvez pelo problema de ouvir o que você estava dizendo. E a segunda coisa é, você fez uma análise, você passou por toda a história de filosofia ocidental, mas o que eu senti uma certa falta foi as pessoas que contestaram isso ao longo do pensamento ocidental. Estou pensando sobre Rousseau, os romantistas, pessoas como von Humboldt, Marx e marxismo. Toda a questão de natureza está sendo recuperada agora por pessoas como John Bellamy Foster e outras pessoas. E hoje em dia você tem, mas talvez você ache que essas pessoas não conseguiram se levar no humanismo. Não sei, isso é uma coisa que mas me parece que hoje em dia também tem toda a nova filosofia da mente, da cognição, que diz que a mente está na vida. E você não pode falar da mente sem da vida, que obviamente é a vida natural, a natureza, orgânica, etc. Se você acha que tem um movimento aqui que pode ajudar-nos no nível teórico de resgatar ou ir numa outra direção, embora obviamente é uma voz pequena diante da voz de economia, né, política e todo o resto que a gente estava dizendo. E para você, eu achei muito interessante, mais ou menos a mesma coisa, que algoritmos não são mentes, né? Porque eles não estão na vida. Né? Exatamente por isso. Eles não estão na vida. Eu me pergunto se, quando você fala de narrativas, eu achei que você estava falando mais de discursos sobre. Né? Mas eu me pergunto se narrativa no sentido de construir uma narrativa e, portanto, construir uma identidade, uma noção do eu, uma narrativa, né? Que envolve memória, envolve coisas assim. Se os algoritmos não podem, não estamos no perigo que os algoritmos, na medida em que eles modifiquem a ontologia do humano, podem comprometer muito nossa capacidade de desenvolver o eu. Porque na medida em que a gente está envolvido nas narrativas, né, nossa vida está sendo guiada por eles muitas vezes, se o perigo não seja, não a narrativa no sentido de discurso sobre, mas a possibilidade de construir narrativas, que para mim seria uma coisa central à vida humana. Né? Por exemplo, ChatGPT, se você olha para o que essa coisa produz, não tem nenhum sinal de narrativa. É uma coisa simplesmente repetitiva, sabe? Não é uma construção narrativa. Né? De nada. E na medida em que pessoas acham que isso é a coisa mais importante no mundo hoje em dia, você não acha que a gente poderia perder a nossa capacidade de nos construir enquanto seres humanos? Obviamente, na premissa que a narrativa é central a isso. Isso? Bom, sobre a ideia de finalidade na natureza, eu fui para Kant no sentido de apontar que a ideia original, a ideia da natureza como um organismo, né?
supõe uma relação do todo com as partes, da parte com o todo. Uma relação que Kant, estou aqui me referindo a Kant, porque ele tem uma crítica, uma parte da terceira crítica devotada a isso, essa relação do todo com as partes, da parte com o todo, é uma relação que nossa capacidade de compreensão, nosso intelecto, não consegue aprender. Consegue ver ordem e consegue identificar organismos. Um ser vivo é algo diferente que um relógio, digamos. Mas eu posso colocar um conceito na base do relógio e fabricar um relógio. Eu não posso colocar um conceito na base do organismo e fabricar um organismo. A ideia uma coisa que me parece é aquela hipótese Gaia, né? Me parece interessante, né? A ideia é que, lá como foi pensada a Terra com suas camadas atmosféricas, não é só a Terra, a superfície, digamos, mas isso como um corpo fechado, eu reconheço que não é fechado, pode vir um meteorito e fazer algum estrago aqui dentro. Mas, a rigor, isso tem uma harmonia e uma relação do todo com as partes que nós negligenciamos completamente. E negligenciamos, eu diria que, no início, porque compreendemos que todo saber é um saber representacional, digamos, né? É um saber humano. E é o que acontece com a metafísica clássica no início, né? É você imaginar um artífice divino que, observando o modelo, fabrica o cosmos, né? É isso que aparece no Timeu de Platão. Saber é sempre o saber, é projeção do saber humano. O que eu tentei dizer é, talvez seja possível reconhecer saberes outros, entretanto, a gente não pode elucidar claramente, mas que reconhecemos como saber, os antigos poderiam reconhecer a diferença entre um amontoado, como disse Heráclito, e um cosmo, embora não soubessem fabricar o cosmo. É algo da capacidade de distinguir entre o que são coisas varridas ao acaso e um cosmo. Um cosmo tem finalidade. Finalidade no sentido que se destina a alguma coisa, no sentido de que é um todo organizado, onde as partes se respeitam entre si, se relacionam com o todo, que reverbera para as partes. Essa ideia me parece uma ideia interessante, né? Eu concordo com você. Quando você me cita esses outros pensadores, ali não concordo tanto. Eu acho que, sei lá, a teoria de valor de Marx, por exemplo, é gritantemente humana demais. Né? Bom, seja como for, quer dizer, a luta teoria do valor de Marx, a floresta em pé não vale nada. Isso que nós hoje estamos considerando como muito valioso não vale nada, não tem horas de trabalho investidas. Né? Você me fala que hoje há movimentos, eu concordo contigo, eu não acho, por isso quando eu disse que nem é todo ou nada, eu acho que há movimentos incipientes de pensar em organismo, digamos, há movimentos que vão empenhando, que eu acho interessante, sim, concordo contigo, não é que todo mundo... A tentativa que eu tive aqui é justamente de colocar o problema do humanismo no centro e, de repente, a noção de vida é uma noção problemática, porque o vitalismo, por exemplo, no Nietzsche, foi entendido como vontade de poder, e é um querer que vai crescendo. É justamente o vitalismo, quer dizer, a vida como organismo já é outra coisa completamente diferente. Então, a vida como organismo é outra. E sei lá, se a gente pensa nessa dádiva que é esse mundinho aqui, digamos, com sua harmonia e com sua ordem, e sua estabilidade, suas regras, digamos, que precisou de tempos infinitos para alcançar fugir da entropia e alcançar isso que é
um cosmo, digamos, né? Me parece de uma petulância enorme, não ter docilidade para essa natureza que precisou tanto tempo, digamos, e pensar que com 0 e 1, e muitos dados dentro, e urgências volitivas de desejos, vamos conseguir alguma coisa, sei lá. Me parece de uma... Isso sim, me parece de uma cegueira. Essa... Tem mais uma pergunta aqui do Rafael? Eu vou responder primeiro. Você vai responder? Não, então, Rafa, eu acho que eu empreguei essa pergunta faz sentido porque existem 2 sentidos de narrativa que estão sobrepostos na minha fala e que são entrelaçados, né? O primeiro, eu acho que seria a narrativa enquanto, em um dado momento histórico, diversos atores sociais usam essas narrativas para compreender, por exemplo, o que é a tecnologia, e um pouco da minha fala vai no sentido de mostrar como essas narrativas se constituem no mundo de hoje e qual o perigo de a gente simplesmente aceitar essas narrativas, porque elas têm impactos práticos, né, ético-políticos muito, muito gritantes, como, por exemplo, a questão do ressentimento, enfim, que eu falei um pouco. Mas existe um outro nível de narrativa, sim, esse talvez seja mais epocal, vamos dizer, que tem a ver com a questão do humanismo, que a Elza também levantou, que é quais são esses construtos, essas narrativas, essas projeções que nos permitem nos definir enquanto humanos, né, enquanto indivíduos, no longo prazo e ter algum poder de agência, né, sobre o mundo. Acho que aí o grande perigo está de nós tomarmos como o conceito de inteligência que está baseado muito fortemente no que é um pressuposto para se construir esses algoritmos de IA generativa, né? Achar que inteligência é essa repetição probabilística de combinação, e não ser capaz de ver que a gente precisa cultivar um tipo de inteligência e talvez diagnosticar tipos de inteligência que são muito mais complexos, e essas inteligências, sim, são as inteligências necessárias para que nós possamos pensar em outros futuros possíveis. E aí, usando a metáfora que o Bernard Stiegler usa, e eu acho que isso tem a ver com a pergunta anterior do Tito também, de como bifurcar o futuro, né? Isso vem é uma analogia feita lá da teoria dos sistemas complexos, né? Quando você tem um sistema submetido a condições muito... sistema físico submetido a condições muito extremas, o que ele faz diante dessas questões extremas seria ganhar, bifurcar, ou seja, ele vai numa direção de ganhar uma auto-organização muito grande e ganhar complexidade, ou ele simplesmente desanda, penece, né? Eu acho que esse é o desafio, né? Como nós podemos catalisar essa inteligência para ganhar outro tipo de complexidade que faça jus aos desafios que nós enfrentamos, né? Essas que seriam as condições de contorno desse sistema, vamos dizer assim. Obrigado, Matheus. A gente acha que está chegando no final, né? 11h30 agora, eu acho que é a última do Rafael. Se não, pode ser para os dois, eu vou tentar ser breve, porque eu fiquei muito estimulado pela essa mesa, porque teve essa questão do pensamento mais ecológico, e eu acho que são coisas muito diferentes, eu acho que são modelos de visão de mundo e de pensamento muito diferentes. Eu não sei se eu estou simplificando demais, mas, por exemplo, a gente tem um problema ecológico, ele se dá principalmente porque você tem uma visão econômica que é absolutamente estrita, né? Você leva um modelo para aplicar para o mundo e não enxerga que o mundo é um sistema. Então, um dos problemas da economia hoje é a questão das externalidades.
né? Toda a questão ecológica para a economia é apenas uma externalidade. E o garimpeiro vai lá pegar o ouro para vender o ouro. E aí o mercúrio que sai ali é uma externalidade que vai matar os Yanomamis, que é uma coisa que está fora do cálculo econômico. A empresa de petróleo vai lá tirar o petróleo para vender a gasolina, porque o mercado é assim, e aí tem uma externalidade que é o aquecimento global, que vai funcionar no mundo todo, né? E eu acho, colocando isso para a IA, eu acho que a IA ela também tem um raciocínio muito direto, né? O que eu estou falando? Ela não enxerga o sistema, né? Porque justamente, como ele falou, né? Ela não está no mundo, né? Então ela está fora do mundo. Então você faz um algoritmo aí do Facebook que tem um objetivo, que é o objetivo de manter as pessoas ali, ou do YouTube, que é manter as pessoas ali o maior tempo possível. Esse é o objetivo do algoritmo. Ele vai fazer tudo para fazer isso. E aí, esse algoritmo tem uma externalidade, que é que as pessoas começam a ser radicalizadas, a democracia se enfraquece, as pessoas começam a ter mais ódio, porque a raiva é que mantém as pessoas conectadas, mas o algoritmo não entende isso, porque ele é um sistema linear ali, mais ou menos de causa e efeito. Ele vai se retroalimentando para deixar as pessoas mais conectadas e ele não entende esse todo. Então, a minha questão seria um pouco nesse sentido, assim, será que são dois modelos de pensamento distintos? Será que tem como conciliar esse pensamento ecológico que veio na década de 60, aí, com esse pensamento de sistema, né? Que não por acaso foi quando a gente foi para o espaço e viu que a Terra era uma coisa que não tem fronteira, que é uma só, né? E que eu acho que é muito diferente dessa coisa muito direta de causa e efeito, de objetividade, e eu acho que é um pouco cega para essas externalidades ou para essas consequências extras, né? Será que existe uma conciliação? Não sei, algo nesse sentido. Conciliação. O problema da tecnologia, da essência da tecnologia, é justamente enraizado na ideia do infinito mesmo, né? A ideia de que vai-se, e isso, a Terra não é finita, nada para ela, sei lá, é o que eu tentei dizer quando citei o Rhodes, né? Na verdade, parece que o universo está ali para a gente ir galgando e depois cuspindo como caroços da azeitona. Essa já passou, aqui já devastamos, vamos para um outro planeta, digamos. Parece que é um frenesi dessa ordem, né? Que é o vitalismo que estava falando antes, esse vitalismo que é depois disso, que era aquilo, depois disso. Que é potência no sentido matemático de potência, né? Ao quadrado, aceleração da aceleração e por aí vai, né? Isso não tem limite. Isso não tem nada que acorte, né? Quando eu falo de resgatar capacidades contemplativas, digamos, que a modernidade desqualificou, é isso, né? Dizer, há saberes que não são um saber quantitativo, né? E nós podemos observar esses saberes, digamos, o saber de Delaware, né? Que faz isso, digamos. Há outros saberes que não são humanos e que constituem esse organismo que Gaia, digamos, que é a Terra, que por enquanto, onde a vida não foi dada e não temos outro lugar para ir, né? Então, isso não quer dizer jogar fora todo tipo de saber da ciência moderna, mas nos seus fundamentos, eu diria que tem que ser modificada. Você conhece a ciência, com esse pressuposto, não tem jeito. Estamos fadados a devorar terra e tudo que mais se apresente pela frente, digamos, né?
Então, Rafael, a sua pergunta me provoca no sentido, na seguinte reflexão. Eu acho que por exemplo, quando o Heidegger coloca lá no fim da filosofia, na tarefa do pensamento, que o destino do Ocidente é cibernética, eu acho que tem duas formas de interpretar isso e tem uma relação talvez meio irônica entre elas, né? A primeira é que, justamente, como a Elsa muito bem descreveu na palestra dela, existe essa tendência da história da metafísica, né, de ser consumida e chegar a uma ciência moderna que só enxerga o mundo através de cálculos. Até aí, enfim, e talvez o nosso perigo seja não conseguir ver outros modos de reflexão e de existência por conta dessa história de consumação da metafísica, mas justamente quando nós descobrimos que nós estamos nesse cosmo que tem esse mundo que tem um limite planetário, né, que a gente vai ter que lidar, que aí remete a essa questão da externalidade, justamente nós vamos precisar sermos cada vez mais cibernéticos, porque a técnica precisa incorporar esses loops e trabalhar incorporando cada vez mais essas externalidades e talvez sendo cada vez mais eficiente, porque o contrário seria justamente, enfim, atingir esses limites, né? Mas a questão é como quer dizer, como essa consumação pode se dar de um modo talvez mais orgânico, enfim, porque e aí eu concordo completamente com ele, não há fora dessa tecnologia enquanto caminho, né? Não, acho que a gente não pode se pegar uma narrativa de simplesmente não, agora a gente vai voltar, vai ser igual nos gregos, enfim, a gente vai conseguir desligar tudo da tomada. Não é isso. A gente vai ter que lidar de um modo técnico para resolver nossos problemas técnicos e esse talvez seja um grande drama, né? E a grande ironia. Por quê? Só, até vou voltar aqui atrás, porque já está no horário, né? A gente já passou de 11h30. Mas como também tem a questão da tecnologia do pessoal online, né? Então, chegou uma última pergunta. Eu só pediria para a Elcio, para passar aqui para o Matheus, tentar ser um pouco mais conciso, tá? Pela hora. Mas o Claudinei pergunta, se a tecnologia não é neutra em sua concepção e seu uso, o desenvolvimento e uso da inteligência artificial não poderão no presente ou no futuro, em razão da dominação ideológica de classes na sociedade capitalista, dispensar o homem de pensar e torná-lo subinteligente? Entenderam a pergunta? Vocês querem que repita? Repetir? Se a tecnologia não é neutra em sua concepção e seu uso, o desenvolvimento e o uso da IA não poderão, no presente ou no futuro, dispensar o homem de pensar e torná-lo subinteligente? Uma pergunta um pouco mais complexa, mas eu pediria para ser conciso, se possível, pelo horário. Tá? Obrigado pela pergunta. O que eu consigo responder de maneira mais imediata seria talvez reforçar uma coisa que eu já falei quando o Ralph fez a pergunta dele, no sentido de que talvez entendendo a narrativa, essa questão da narrativa que eu tentei levantar na minha fala, como essa questão da autodefinição, do desafio da nossa autodefinição, e essa autodefinição depender de uma inteligência, o perigo realmente seria nós nos equipararmos, reduzirmos todas as formas de inteligência a essa inteligência que está sendo colocado pela IA, como uma mera combinação probabilística, né? E, nesse sentido, as máquinas estariam nos tornando subinteligentes porque o único tipo de inteligência que se coloca no nosso horizonte seria esse tipo de inteligência. Eu tentei ser o mais conciso possível, não sei se eu... Vou repetir, então, ele bota em parênteses aqui, eu vou repetir para a Elsa para complementar, então, tá? Então, se a tecnologia não é neutra em sua concepção e seu uso, o desenvolvimento e uso da IA não poderão no presente e no futuro, em razão da dominação ideológica de classes na sociedade capitalista, dispensar o homem de pensar e torná-lo subinteligente? Pergunta do Claudinei aqui, tá? Tudo bem, Claudinei. Tem uma música do Caetano, que tem um verso
eu vou fazer uma analogia, né? Que fala do bispo de Salvador e a favor da pena de morte, e fala desse bispo que vê tanta vida no feto e nenhum no marginal, né? Que é contra o aborto e a favor da pena de morte, né? E eu faria uma analogia dizendo que cabeça é essa que vê tanta inteligência na máquina e nenhum no animal, digamos, né? É tão gritante, digamos, insisto, não sabiá, mas em tantas outras coisas que se orientam e que mostram inteligência e mostram. E nós estamos deslumbrados por uma máquina que calcula. Eu posso sugerir que tem outro debate que surgiu agora, que é muito interessante. Elsa dizendo que não há limite, e você dizendo que há limite sim. O limite são externalidades, que vão compor o fim da vida no planeta, se não tomamos cuidado. Só o limite está lá. O limite é o que nós estamos enfrentando hoje. Esse é o limite é o fim da vida. Vida orgânica, vida viva do planeta. Só há um fim, sim. Talvez não dos algoritmos, só há um fim. Não, eu concordo. A fantasia é que, em princípio, não podemos emancipar da Terra. Temos sair do universo afora, fazendo naves e plantando batata assim, em Marte, digamos, em cápsula para. Mas há limite, há limite. Tá? A Terra é finita, e por enquanto estamos na Terra, somos terrenos. Debate muito legal aqui, até a gente teria mais perguntas, mas pelo transcorrer da hora, a gente vai ter outra mesa que apresenta o título hoje à tarde. Então, acho que a gente encerra por aqui, né? De repente, repassa o questionamento. O questionamento aqui passa para o Matheus e para a Elsa, que depois responde. Eu acho que podemos finalizar agora a mesa, agradecendo a presença da Elsa, do Matheus, e a todos aqui presentes, o pessoal online também, que ficou até agora. Então, obrigado aí, e nos vemos à tarde, né? 1h da tarde, mas vai. 1h30. 1h30. É 1h. Acho que é 1h. 1h da tarde. Então, a gente se vê à tarde. Obrigado, então.